Tipos de prótese, protocolo. Bom, esse é um assunto muito importante para você que é reabilitador ou está começando a entrar agora no mundo da implantodontia para reabilitar, você entender claramente a classificação de materiais que você pode utilizar na protocolo. A gente fez um vídeo anterior a esse, que é a classificação das próteses na reabilitação em arcos totais. Então essa classificação ela sai do PF1, que é a prótese fixa 1, PF2, PF3, que é a que a gente mais vê nos protocolos, PR4 e PR5. Então hoje nós vamos falar sobre o que? Sobre a PF3, que é a prótese fixa sobre implante, e quando você pode trabalhar ela nesse formato que a gente vê muito no mercado, que é o que? Essa gengiva protética. A gente tem um ganho também de dimensão para poder trabalhar melhor essa parte de tamanho também. E são as próteses que a gente consegue trabalhar ela com maior variação de materiais. Então é importante para você poder vender para o seu paciente também o material certo. Então a gente vai falar hoje necessariamente sobre zircônia, sobre metalocerâmica, e sobre as próteses híbridas, que são a metaloplástica, a metaloacrílica, que é o que a gente mais vê no mercado hoje, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos para a nossa aula. Então, primeira coisa pra gente, antes de começar o vídeo, as aulas aqui, eu quero te pedir, se inscreva no canal, deixa algum comentário, uma sugestão no próximo vídeo, ficou alguma dúvida, alguma coisa não ficou bem colocada aqui, deixe para nós também, tá bom? E tá gostando do vídeo, deixa uma curtida. Isso nos incentiva a seguir adiante, tá? Então a primeira coisa, quando a gente olha para PF, vou voltar com o slide, ó, PF3 é isso, ó. É uma prótese que eu tenho o dente, eu consigo ter o formato do dente e o formato de uma gengiva, tá certo? Dentro dessa mesma peça, ok? Quando eu vou para PF3, eu tenho dentes apenas alongados, a PF1 eu não preciso alongar dentes. Depois você pega e assiste essa aula aqui, que é anterior a essa. Assiste ela com bastante detalhe. Então o primeiro formato é o que? É a PF3. Quando eu falar PF, eu vou falar assim, protocolo, tá? Vai ficar mais fácil para você entender. O protocolo, você pode fazer ele no formato que? Acrílico. Acrílico é o que a gente mais vê. Como é que é o acrílico? Eu vou usar um dente de estoque da minha escolha e vou fazer uma gengiva protética, tá? É o que a gente mais vê no mercado. Imaginem que abaixo ou internamente a essa parte estética que você está vendo, você vai ter uma estrutura metálica. Olha essa imagem mais da direita, tá vendo? Então imagine que toda a construção que você vai fazer acrílica vai estar sobre esta base, ok? Esta base é que vai ser o suporte entre você conectar essa peça nos implantes e tirar, ok? Ok, quanto que eu tenho que ter, qual que é a distância mínima da borda incisal até a minha crista óssea? Isso que é fundamental, pessoal, ninguém olha isso. Eu tenho que ter no mínimo 15 milímetros. Por quê? Porque é um material mais frágil, é um material mais simples, é um material que tem mais deflexão. Então eu preciso ter uma quantidade maior de estrutura para eu poder ter esse tipo de resultado. Tá ok? Então, quando que necessariamente eu posso partir para a acrílica exclusiva? Quando eu tiver esta área de borda incisal até crista de 15 milímetros, ok? Vamos seguindo. E a metalocerâmica? Metalocerâmica, na primeira, é a metaloacrílica, dente de estoque, gengiva acrílica superficial. No segundo momento, eu tenho que é a metalocerâmica. Eu tenho uma estrutura de metal, que ela é fundida, feita através de fundição. E sobre este metal é aplicada a porcelana. O que a gente faz numa coroa metalocerâmica? É o mesmo princípio, tá? Qual que é o detalhe disso aqui? Ela é uma peça que ela costuma ficar mais fina na boca. Por que ela fica mais fina na boca? Porque imagine que essa estrutura metálica ela vai simular de uma forma subtraída o formato dos dentes, ok? E é importante você estar com esses implantes muito bem posicionados, tá? Quando eu vou para peça acrílica, é muito comum, assim, eu posso errar, às vezes o meu posicionamento não sair muito bem na mesoclusal, sair um pouco fora. Como ela é uma peça mais robusta, se o meu parafuso sai aqui, ele sai em cima do oclusal,
para uma dinâmica com o paciente não é um problema. Agora, a metalocerâmica, sim. Se o seu implante ou na zircônia ele está saindo mais palatinizado, mais vestibularizado, isso tudo vão ter recontornos do metal, recontornos da porcelana. Então são próteses mais finas no sentido do acerto de posicionamento também, tá? Então olha só, pessoal, eu preciso de mais espaço do acrílico na primeira que eu mostrei, porque tem menos resistência. Agora eu vim para a segunda etapa, metalocerâmica. Ela tem mais resistência. Então este intervalo, essa distância da minha borda incisal até a crista, 12 milímetros, acima de 12. Então imagina, se eu tiver abaixo de 15, eu tenho que esquecer a prótese acrílica. E entenda que esta prótese acrílica, muitos lugares chamam ela de híbrida, tá? Às vezes você vai ouvir esse termo. Ah, ele fez um protocolo híbrido. Híbrido é o que? É a metaloacrílica. Essa primeira que a gente colocou, tá bom? E por fim, eu tenho a prótese de zircônia. Imagine que a zircônia, eu tenho uma estrutura interna fresada e depois uma aplicação de porcelana para que eu ganhe ou uma estratificação, né? Aí é outro assunto, para que eu ganhe essa estética, tá? E eu tenho, neste caso, como a zircônia ela é mais resistente, esta relação de materiais cerâmicos, ela é muito mais íntima da cerâmica, necessariamente com esse aplicada para estratificação e a zircônia serem tão íntimas, você não precisa de um espaço tão grande de estrutura para conseguir reabilitar com a zircônia. Então a minha distância da borda incisal até a minha crista, eu preciso ter acima de 10 milímetros. É o melhor das três, tá certo? Se fosse para eu pontuar cada uma, a primeira é a que a gente mais vê no mercado. As considerações finais, na prótese acrílica é a que a gente mais vê no mercado. Se você tiver um laboratório top, seu laboratório é top, o seu protético top, você soltar na mão dele uma zircônia, a zircônia ela vai ficar muito melhor que uma híbrida, certo? Se a tua realidade não é essa, teu laboratório não, às vezes você não achou ainda o laboratório, tudo. Se eu pegar dois profissionais medianos na prótese, é mais fácil ele acertar a acrílica, deixar ela bonita, do que ele acertar a zircônia. Por quê? Porque a zircônia e a metalocerâmica, elas são feitas quase que na integralidade de forma artesanal, certo? A metalocerâmica muito, a de zircônia um pouco menos, porque tem uma estrutura já que veio, mas essa maquiagem, essa estratificação, ela é feita de forma manual. O que na acrílica, imagine que se você acertar o dente, tanto tamanho, dimensões, cor e marca do dente, você vai conseguir um resultado bem satisfatório, tá? Então só recapitulando, você tem o seu protético, ele é um cara top. Se eu pegar os dois materiais, prótese acrílica e zircônia, esse trabalho aqui ele vai ter mais estética, a zircônia vai ter mais estética. Quando você não acertou, você vê que seu profissional ele não é um protético mediano, é mais fácil ele acertar a prótese acrílica do que ele acertar uma prótese cerâmica. Então tenha cuidado com isso, por quê? Porque você refazer esse tipo de trabalho são casos caros, são casos que você vai te demandar esforço de tempo, esforço de dinheiro e esforço emocional com o seu paciente. Então o que eu sugiro para você? Migrei para próteses metalocerâmicas, próteses de zircônia, procure um laboratório que consiga trabalhar e trabalhe muito e trabalhe bem com esse tipo de material, tá bom? Pessoal, tem mais aulas aqui, tá? Eu vou só botar um artigozinho aqui no final, que é o quê? Por exemplo, esse caso ó, foi publicado na Implant New, é um caso de fratura recorrente na distal ó, do elemento da região do 35, ali, transição 35. Então, o que se observou? O espaço era pequeno, lembra que precisa ter mais de 15 milímetros? Então, nesse artigo foi feita uma cirurgia, rebaixado o osso para você ganhar essa estrutura nesta região também, tá bom? Pessoal, espero ter esclarecido, lembrando que isso aqui faz parte do conteúdo do método PROS. PROS é o quê? Protocolo sem segredos. É um método mesmo para você poder reabilitar. Tem muito dinheiro na mesa que você não está pegando.
E esse método ele não foi feito só para implantodontista não. Se você for recém-formado, você consegue fazer, porque é uma metodologia mesmo, é começo, meio e fim, você consegue reabilitar. Você vai ver que tem um dinheiro na sua mesa aí, no seu consultório, que você está mandando para outro lugar, tá bom? Se tiver alguma dúvida, deixa no comentário. Um abraço, tudo de bom, Deus te abençoe.